E aí pessoal, aqui é o professor Rafael Sobreira, de volta para mais uma aula de história para vocês, falando sobre a Revolução Industrial. No vídeo passado a gente viu a Revolução Inglesa, quais os fatores levaram os ingleses a se libertarem da sua antiga monarquia, fundarem um novo regime, mais conhecido como parlamentarismo. Então, se você quiser acompanhar, é só clicar no link na descrição aí abaixo. Hoje a gente vai falar sobre as revoluções industriais propriamente ditas, revoluções científicas, tecnológicas e tudo mais que diz respeito a esse assunto. Mas já vão deixando o like aí, não esqueçam de deixar seu feedback para que eu possa continuar trazendo conteúdos diferenciados das aulas que vocês já estão acostumados por aqui pelo YouTube. Hoje vocês vão acompanhar a aula com o gameplay do Assassin's Creed Syndicate, que é mais um jogo da série ambientado historicamente durante o século XIX, na era vitoriana, a segunda fase da Revolução Industrial. Então vai pegando aí o caderno, a caneta e a pipoca e vamos aprender. Quando estudamos a Revolução Industrial, dividimos geralmente em três partes. A primeira é marcada pela invenção do motor a vapor e das fábricas no lugar da manufatura dos artesãos. A segunda é pontuada pela invenção da eletricidade e dos novos estudos nas ciências da natureza. Enquanto a terceira, mais recente, da segunda metade do século XX até os dias atuais, engloba a invenção da robótica, avanços na genética e na área econômica, com o capitalismo financeiro. Mas primeiro precisamos voltar até o século XVIII para entender como tudo isso começou. A primeira, a Revolução Industrial ainda no século XVIII, diz respeito à substituição da manufatura pela criação das fábricas e à padronização dos produtos nela produzidos, trazendo assim uma nova dinâmica às relações de trabalho. O tempo agora é regido não mais pela natureza, pelas colheitas, estações do ano, mas sim pela carga horária e jornada de trabalho nas fábricas e costumes. Essa é uma mudança radical no que diz respeito à vivência do ser humano enquanto indivíduo e enquanto sociedade. A Inglaterra foi pioneira nesse processo de industrialização, então é importante a gente entender quais foram os processos que levaram a esse acontecimento. Entre esses processos, nós podemos citar o acúmulo de capitais trazido pelo governo da Rainha Elizabeth I no século XVI ainda, onde ela acumulou muito capital com o uso da pirataria, do comércio, da exploração colonial de outros países. Então isso ajudou muito a riqueza da Inglaterra, dela ter capacidade de montar um novo sistema de economia. Também nós podemos falar sobre a modernização da agricultura, as novas técnicas, a criação da adubação, da drenagem, aumentou muito a produtividade das fazendas inglesas. Também nós podemos falar sobre a mão de obra farta e barata, ou seja, nós tínhamos muitas pessoas que haviam sido tiradas das suas terras pelos cercamentos e agora estavam à procura de trabalho indo para as grandes cidades. Então isso trazia muita mão de obra barata e fácil para se colocar dentro das fábricas. Outro fator importante foi a abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês. A gente já falou aqui que um dos principais pontos da Revolução Industrial na Inglaterra foi a criação do motor a vapor utilizando o carvão mineral, assim como o vegetal também, posteriormente. O puritanismo, que não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho, e a oração, diferente do catolicismo, que condenava o lucro. Os ingleses tinham uma visão econômica onde não se condenava esse lucro, onde não se condenava o ganho financeiro. Logo, isso também facilitou para que a sociedade inglesa tivesse uma visão mais voltada ao capitalismo. E por fim, a Revolução Gloriosa, que, como vimos no vídeo anterior, favoreceu a burguesia inglesa. A nova monarquia constitucional inglesa tomou várias medidas favorecendo o crescimento dessas manufaturas, dessas fábricas, além de estimular os negócios, a indústria naval, as empresas rurais, ou seja, esses negócios da burguesia. As primeiras fábricas que apareceram foram no sistema fabril, com a invenção de máquinas de fiar que podiam fazer o trabalho de dezenas de pessoas de uma vez só, com a necessidade de apenas um operador. A primeira máquina de fiar realmente eficaz foi a Mill, uma máquina que produzia fios resistentes com os quais se podia fabricar tecidos leves e de melhor qualidade até do que os trazidos da Índia. Vocês podem imaginar que os trabalhadores não viram com bons olhos essa mudança. Em uma sociedade onde o trabalho já era super competitivo e sem leis de proteção, agora eles estavam perdendo espaço para aumentar o lucro dos patrões. Surgiu assim os sabotadores. Liderados pelo general Ludd, ou Ned Ludd para os mais íntimos, o movimento ficou conhecido como ludismo.
O movimento teve início em 1811 na cidade inglesa de Nottingham e se espalhou rapidamente pelas regiões vizinhas. A repressão aos ludistas foi dura. Em 1812, o parlamento aprovou a pena de morte para quem destruísse máquinas, e no ano seguinte, o governo inglês condenou à forca o também líder George Mellor e mais de uma dezena de outros companheiros. Desse fato, você consegue compreender que o valor de uma vida humana valia muito menos do que de uma máquina, já que ao sabotar uma máquina você poderia perder a sua vida. Já pensou? Um fato interessante é que a palavra sabotador vem do fato de jogar uma bota dentro das máquinas, fazendo assim elas pararem dentro das fábricas. Os trabalhadores passaram a reagir então por meio de greves e marchas de protesto, e exigiam a redução da jornada de trabalho, a abolição dos castigos nas fábricas e o aumento do salário. Obviamente que a polícia reprimia as manifestações operárias com violência, prendendo e executando seus líderes. Bem diferente de hoje em dia, né, gente? O parlamento, por sua vez, aprovou leis que proibiam a greve, as associações operárias, as marchas de protesto. E em 1819, na cidade inglesa de Manchester, uma manifestação de protesto com cerca de 80 mil trabalhadores terminou em tragédia, onde 11 deles foram mortos. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Peterloo. Pressionado pelo movimento operário, o parlamento britânico em 1824 reconheceu as trade unions, as organizações de trabalhadores que promoviam auxílio mútuo entre seus associados e que no fim do século XIX passaram a atuar como sindicatos, órgãos de defesa da classe trabalhadora, o que até hoje é o objetivo dos sindicatos dos trabalhadores. Mesmo com esses avanços, os trabalhadores ainda não conseguiam ter seus direitos atendidos. Então, nos anos que se prosseguiram, continuaram a haver marchas de protesto e buscando seus direitos. Até que em 1830, os trabalhadores entregaram ao parlamento a Carta do Povo, um manifesto com mais de 1 milhão de assinaturas, no qual exigiam o voto secreto, a abolição do voto censitário, pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar. Então, a luta pela aprovação dessa Carta do Povo deu origem a um movimento popular, chamado de cartismo. As exigências dos cartistas foram recusadas pelo parlamento, desencadeando ondas de greves, prisões e mortes dos líderes operários. Mas não se enganem, essas lutas operárias não foram em vão. Muitas conquistas surgiram dessas lutas, entre elas a proibição do trabalho infantil, o estabelecimento da jornada de trabalho de 10 horas, a limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais e, posteriormente, o estabelecimento de uma jornada diária de 8 horas. Charles Darwin e o darwinismo social. Esse período da Revolução Industrial, como já foi dito, engloba também descobertas e estudos na área da medicina e da biologia. O geólogo e biólogo britânico Charles Darwin é autor do livro A Origem das Espécies, em 1859. Nele, ele trazia conceitos sobre a evolução das espécies, fundando assim a teoria do darwinismo e da seleção natural das espécies. Posteriormente, a tentativa de aplicar o darwinismo ao estudo social e antropológico deu origem ao termo darwinismo social. Termo hoje considerado pejorativo e altamente racista, por incentivar, desde a Segunda Guerra Mundial, a eugenia e o racismo que sustentavam teorias supremacistas, como o nazismo e o fascismo. O darwinismo social afirmava uma pretensa evolução entre sociedades diferentes, e sustentava também a teoria do destino manifesto, que por sua vez justificou séculos de colonialismo e imperialismo europeu. O destino manifesto era a teoria de que o país mais evoluído tinha a obrigação divina de conquistar e trazer à luz da civilização outros países subdesenvolvidos, geralmente países africanos que detinham grande interesse escravista e colonial, por parte de países europeus. Essa é basicamente a primeira justificativa para o imperialismo europeu, que hoje cobra seu preço de países colonizados da África e da nossa América do Sul. A primeira Revolução Industrial foi o período de maiores mudanças na sociedade inglesa, onde se descobriu o lucro capitalista e também os direitos dos trabalhadores que participavam desse processo, como um todo. Percebia-se que existiria aí agora um novo paradigma de produção e relações de trabalho, e que os operários dentro das fábricas tinham que ser respeitados enquanto seres humanos, mas também enquanto produtores no processo capitalista. Já pulando para a segunda metade do século XIX e início do século XX, nós tivemos uma nova fase da industrialização, que transcendeu os limites da Inglaterra e da Europa,
além da invenção da eletricidade por um cientista inglês chamado Thomas Edison e outro chamado Nikola Tesla. O primeiro descobrindo a corrente contínua e o segundo a corrente alternada. O método de Tesla era centenas de vezes mais eficaz no transporte e armazenamento da eletricidade do que o de Edison, porém, devido à propaganda negativa que recebeu, só foi reconhecido décadas depois da sua morte. Tesla foi um gênio não reconhecido e vítima de uma perseguição que manteve no retrocesso todo o desenvolvimento tecnológico até poucas décadas atrás. Outra grande mudança foi a descoberta dos combustíveis fósseis e sua utilização. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo uma enxurrada de novas tecnologias, e entre elas, a indústria automobilística, que até hoje é uma das grandes gigantes, muitas vezes impedindo até o uso de novas energias renováveis como motores elétricos, em detrimento do contínuo uso dos combustíveis fósseis não renováveis, e que hoje ameaçam todo o ecossistema terrestre. É importante também lembrar que o ferro deixa de ser utilizado em detrimento da descoberta do aço. A terceira revolução industrial, também chamada de revolução tecnocientífica, é também caracterizada pela globalização e pelas novas dinâmicas econômicas chamadas de capitalismo financeiro, além dos grandes avanços na medicina e as rápidas mudanças trazidas pela internet. Existe agora a discussão ambiental sobre o uso sustentável dos recursos naturais em face a iminentes catástrofes ambientais, pandemias e outras questões causadas pela exploração indiscriminada dos recursos naturais, bem como o papel social de cada país nesse mundo globalizado. É uma época de mudanças tão rápidas que já se fala em uma quarta revolução industrial. Mas uma coisa é certa: a humanidade a cada dia luta contra si mesma, em controlar as mudanças que ocorrem em nossa sociedade, trazidas por descobertas científicas e invenções, novos paradigmas morais e éticos, e a todo momento entram em conflitos com questões políticas. E nos vemos sempre desafiando nossas próprias crenças, para entender essas rápidas mudanças e também continuar sendo indivíduos capazes de exercer nossa cidadania, além de participar dessas mudanças, de forma ativa ou não. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquecendo de deixar seu like e compartilhar. Um grande abraço do tio Rafa e até a próxima. Valeu!